Olá, pessoal. Obrigado aí mais uma vvez aqui. Novo formato, né? Esse formato você não tinha vindo ainda Verdade, não. ainda não. Formato novo aqui, 2025. Café com leite inovando Isso sempre. aqui é de frente com o leite. De frente com leite. Porque antes, quando eu tinha vindo aqui, Eram as ainda poltronas, com as né? poltronas, né? Era um ao lado do outro e Era tal, olhando virava aqui pra de cá. lado e tal. E agora é de Aqui é frente a frente, né? de frente pro gol. Um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite. Sempre gosto muito de bater um papo com você. E vamos aí, vamos falar sobre as coisas de Juazeiro. Prefeito, é sempre muito bom e eu sempre me sinto muito orgulhoso. Nós temos uma edição do programa aos domingos que agora é nacional, viu? Eu Olha tenho um só. programa de segunda a sexta-feira, que é regional. No nosso canal 16 a gente passa. Na semana seguinte, esse programa, essa nossa conversa eu passo na TV Verde Vale. Na semana seguinte eu passo na TV Cariri, que é na Brisa Net, né, que é um canal fechado. E na semana seguinte eu repriso aqui na TV Café com Leite, ou seja, e na semana seguinte o povo diz, só tem um prefeito. Mas é importante porque são públicos distintos e horários distintos, que aí a gente chega. É impressionante né? esse lance da comunicação, porque as redes sociais elas têm um poder incrível, né? Um alcance muito grande. E ali você acha que muitas vezes, por você colocar algo numa dessas redes sociais e ter um alcance de 20, 30, 50 mil pessoas, ali você diz, pronto, todo mundo do Juazeiro está sabendo. Que tá nada. Quando você anuncia na TV, anuncia na rádio, anuncia nas redes sociais, às vezes até no carro de som, e o que eu estou dizendo aqui não é uma ilustração, é uma realidade. Quando você se encontra com as pessoas no meio da rua para falar a respeito de uma ou outra coisa que foi anunciada em tudo isso, a pessoa diz assim, não estava sabendo não. Sabendo, não. Nunca ouvi falar disso. E um monte de gente. Eu sei disso. Pai, como é que pode? O que está acontecendo ultimamente é o seguinte, as pessoas estão, diante das fake news, as pessoas estão vendo nas redes sociais e estão dizendo assim, vamos esperar sair na televisão para saber se é verdade. Ou não é. Tem isso sair na televisão é verdade. Tem isso também. Então isso é bom também, né? Então, a TV é um veículo de muita credibilidade. Ainda gosta de muita credibilidade diante da população. Eu não diria ainda. É aqui tem, quando das pesquisas qualitativas, a gente sabe que aqui tem a maior credibilidade. Prefeito, é sempre muito bom a gente conversar com a população e eu sempre me disponibilizo aqui no nosso programa, não só para o prefeito de Juazeiro, mas de Crato, Barbalha, Caririaçu, quem quiser vir aqui, nós estamos sempre de portas abertas para a gente conversar. Porque chegar na população, são públicos muitas vezes distintos, mas a gente chegar, prestar conta, falar do que está sendo feito, do que pretende fazer, né? Outro dia, um colega, Leite, você tem que pegar mais pesado quando você entrevistar um político. Eu digo, não, político faz alguma coisa. Nós é que precisamos saber o que é que ele está fazendo. Lá não é interrogatório, lá não. No é uma entrevista. Lá é entrevista, um bate-papo. Você é um homem do direito, aí você sabe que assim, deixa o interrogatório para o inquérito policial. Deixa que eles fazem lá.
É porque, assim, o programa é informativo. Aham. Então, o cunho é informativo. Se é informativo, não interessa. Um bom bate-papo, né? Um bate-papo. Colocando E, a população informada das coisas. e transparência é uma das coisas que me chama muita atenção, sabe, prefeito? Eu acho que isso deve ser explorado mais, essa linha da transparência. Que bom. Com o governo, eu tenho acompanhado o seu trabalho e vejo a sua transparência, o seu desejo, sua vontade de fazer a coisa certa, sabe? Eu acompanho. Sou contador, mas eu tenho um pouquinho da comunicação também e eu acompanho. E vejo isso e de antemão eu quero lhe parabenizar por essas ações, que são ações louváveis, que a gente precisa ter pessoas assim para mostrar o que faz, o que pretende fazer, o que está fazendo. E você faz isso, então eu quero lhe parabenizar. Obrigado. Por isso, eu vejo, já te interrompendo um pouquinho, que quando eu participo de programas, de encontros em que eu posso, às vezes, falar sobre temas que seriam desagradáveis, desde que não seja uma abordagem de forma ofensiva, que a gente conhece. A gente sabe quando eu conversava com um radialista, muito famoso aqui de Juazeiro, e ele dizia, o povo não é bobo. O povo sabe quando o entrevistador, o repórter, o jornalista, ele é tendencioso, ele é maldoso, ele está fazendo aquilo ali não com o propósito de edificar, de crescer, e sim com o propósito de desgastar. Né? E desgasta uns e outros não. Então, assim, esse radialista muito, muito experiente me dizia isso, e eu, na condição de ouvinte, telespectador, concordo com isso. E vejo que muitas vezes, quando a gente tem a oportunidade de tocar em temas delicados, é bom. Porque, assim, a impressão negativa, ela já existe. Eu não posso ser ingênuo ao ponto de acreditar que as pessoas, elas, em regra, têm uma tendência de olhar o copo mais vazio, está meio vazio, em vez de dizer que ele está meio cheio. Porque é da natureza humana. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com vários problemas da nossa vida em sociedade. Algumas pessoas chegam ali para plantar uma informação falsa. Alguém que colhe a informação leva como uma verdade. E, às vezes, mesmo diante de um tema espinhoso, chatinho, desagradável, mas quando você tem a oportunidade de esclarecer, é bom, porque você dá a sua versão. Aí, quem não sabia, quer dizer que é assim que funciona? Várias e várias vezes eu já tive a oportunidade, dentro dessa perspectiva da transparência, de poder fazer isso. Aí eu vou para uma rede social, apresento, concedo uma entrevista, apresento. Aí eu digo, mas rapaz, tu sabia que eu não sabia que era assim que funcionava? Eu digo, porque infelizmente a notícia ruim ela ganha destaque. E fica como se fosse a verdade, né? Mas eu tenho prezado muito por isso, sabe, Leite? Muito no sentido de tentar conscientizar a população, de informar a população, para fazer com que a população conheça cada vez mais como funciona o poder público. Porque a demanda, a necessidade de resolver problemas, o desejo da população é sempre muito maior do que a capacidade de entrega. Com certeza. Não é? O ser humano é assim. Em regra, eu gosto de dar esse exemplo porque ele é muito claro, ele é muito elucidativo. Você tem mora num lugar de terra batida, chão batido, areia. Ixi, uma poeira danada, na época da chuva é uma lama e tudo. Eu queria tanto que tivesse pelo menos um calçamento. Aí vem o calçamento. Quando o calçamento tá lá, aí o cara diz, mas rapaz, o calçamento desbulhando tem um... o bom mesmo era se tivesse um asfalto. Aí o cara bota o asfalto. Depois do asfalto, aí o cara diz, mas rapaz, tu tá vendo, os cabas passam de moto aqui virado no traque. O bom mesmo era que bota aqui uma lombada. Aí o cara bota uma lombada. Aí quando bota a lombada, aí o cara, mas como é que o cara bota uma lombada aqui, rapaz, num negócio desse? Bastava uma sinalizaçãozinha vertical e horizontal. Aí o outro diz, bom mesmo era uma caneta para tacar lá a multa. Eu quero ver se ele faça de novo. Aí o cara chega, pega a moto toda atrasada, toma uma multa, ou o carro, enfim, aí o cara diz, tá tirando aí o pão de cada dia do pai de família. Então, assim, não vai parar nunca, meu amigo. Então, verdade, você tem que se conscientizar, se conformar que é assim. Então, aproveite as oportunidades que você tem para conscientizar a população. Bem por aí. Eu vou nessa mesma linha. Essa semana nas redes sociais, há poucos dias atrás, com essa retirada dos voos de Fortaleza, né? E alguns comentários, alguns grupos que eu participo, né? Tenha calma, gente. A Azul só quer
uma reuniãozinha com o governador, com o presidente. Tenha Subsídiozinho. paciência, tenha paciência. Porque eu viajei nesse aeroporto, onde jogava as malas lá no canto da parede, e você, essa é minha, essa não é minha, Uma essa loucura, cadê a minha? A minha não veio. E se tivesse coisa de quebrar, já estava quebrada e tal. E você... Hoje nós já temos temos um ambiente extremamente confortável. Não, nosso aeroporto não deixa a desejar não, nenhum outro nenhum aeroporto lugar, organizado, não. E essas empresas ganhando rios e rios de dinheiro e fazendo isso. Eu digo, homem. Aí quando foi um dia que conversaram lá, aí altos elogios, né? Tem os defensores, né? E eu digo, gente, é porque a reunião já aconteceu, deixa de serem bestas. Mas enfim. Já vai assim, sair um subsídio desse negócio aí, meu um amigo. subsídiozinho aí funciona. Infelizmente, a gente está vendo isso aí. É triste, mas precisa. Por isso que eu digo que a transparência é determinante nessas horas, porque a gente precisa fazer uma avaliação pormenorizada, uma auditoria nas contas, que é para a gente chegar e dizer, vem aqui, essa tua choradeira é só choradeira mesmo, ou realmente tem algo... como é que você vê os voos tudo lotado? Pois é, não tem vaga. Tudo lotado. Se você for num aeroporto desses maiores do Brasil, rapaz, é uma cidade para você andar e conseguir chegar até o portão de embarque lotado, voo por cima de voo lotado, e esse povo... É igual a cantiga da Piva, de pior. Bem, enfim. É um negócio. É bom auditar, né? É bom auditar. Porque os caras tomam subsídio. Tomam subsídio e o negócio tá. Eu disse, quando saiu, eu disse, olha, mais 2 anos, daqui a pouquinho começa de novo o choro. Né? Mas vamos lá. Vamos nós. Vamos para a transparência mesmo. Prefeito, eu sou contador e eu gosto de finanças, eu gosto muito de dinheiro, no quesito estudar dinheiro. E dinheiro também eu gosto, todo mundo gosta, né? Mas vamos lá. Me diga uma coisa, como é que está a prefeitura? Tem dinheiro, está pagando as contas, tem as receitas próprias, tem as verbas, tem as emendas, como é que está? Hoje nós estamos com uma prefeitura muito, muito melhor do que a gente encontrou, mas a arrecadação própria ainda diante do bolo orçamentário, aí eu estou igual a cantiga da Peru, é sempre a mesma realidade. Nós fechamos o ano 2024 com 17% a 18% de receita própria, do bolo orçamentário. Então ainda é muito pouco que nos permita uma chamada autonomia financeira, né? Nós precisamos melhorar essa capacidade de Juazeiro do Norte se virar com o que é seu, até porque nós temos potencial. Sim. É diferente de cidade pequenininha, porque cidade pequenininha ela tem que viver de transferências, né? Sim. Juazeiro tem muito comércio, tem indústria, Sim. tem muitos serviços sendo ofertados e é muito pujante. Então nós estamos com o desafio de tentar auditar transferências do ICMS, auditar IPVA, melhorar a nossa capacidade de arrecadação dos nossos tributos, que vem melhorando no decorrer dos últimos anos, melhorando significativamente, né? Sensivelmente. O pessoal lá tem feito um trabalho muito bacana. Mas nós temos que melhorar, em especial, a nossa planta cartográfica, fazer o cadastro multifinalitário, para que a gente possa alcançar contribuintes que historicamente não estão cadastrados na municipalidade, né? Porque são pessoas, bairros inteiros cresceram aqui no nosso município e não houve uma atualização cadastral, então, consequentemente, fica sobrecarregando um grupo de pessoas que já pagam muitos tributos e outras acabam não pagando nada. Nós precisamos incutir na mente das pessoas que isso é bíblico, o que a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então nós temos um sem número de veículos dentro de Juazeiro do Norte que eles não, os proprietários não têm por hábito pagar IPVA, pagar licenciamento, e isso implica também no que se transfere para os municípios. Sim. Né? Então, de modo geral, apesar disso tudo que eu acabo de citar, nós fizemos uma administração muito austera no primeiro mandato. Tudo muito na ponta do lápis, tudo muito calculado. Pagamos muita dívida. Isso nos permitiu chegar nos dias de hoje com as contas quase no controle. O que bagunçou no final do ano passado foi a gente ter um tombo de precatório aí na casa dos mais de 20 e tantos milhões de reais, sendo que desses 20 e tantos milhões de reais, 14 milhões só para a Marquise. Né? Então a gente pagou 15%, está pleiteando o parcelamento, que é permitido em lei, para os próximos 5 anos, mas uma intercorrência... Isso desestrutura, né? Você é louco, eu paguei 10 milhões ao todo de precatório. Aí isso bagunça um pouco, que a cidade vive no
No limite. No limite. No limite dos limites. No né? limite. Porque a gente fechou o ano com 961 milhões de reais. Aí eu já aqui mesmo no teu programa eu fiz essa comparação outras vezes. Comparando com o que Sobral fechou e com o que Maracanã fechou, eles fecharam com 1,2 bilhão e lá vai força. Então, Juazeiro, 960. A diferença para os dois dá 320 e tantos milhões de reais. E aquela velha comparação de sempre. Se você falar Maracanã é uma cidade industrializada, vizinha a Fortaleza, eu digo que Sobral. É o quê? É industrializada? Não é. Tem a Grendene. Se a gente somar as nossas indústrias, dá mais do que eles. É o comércio? Não comparo o comércio deles com o nosso. O nosso é bem mais forte, mais pujante. Então, assim, nós temos que trabalhar. E olha que eu dei só 2 exemplos de 2 cidades do estado do Ceará. Se você for puxar Petrolina, Campina, Caruaru e outras tantas do mesmo porte de Juazeiro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, Juazeiro perto para quase todas elas ainda no bolo total. Certo. Mas eu sei trabalhar com o que tenho. Então eu não vou fazer dívidas para não conseguir pagar. E a gente vai na risca fazendo o que é possível fazer. E veja que mesmo com esses regramentos todos, foi possível realizar jogos estudantis que de 10 anos que não tinha, Joá Forró, 10 anos que não tinha, festivais de música variados, esporte, todas as modalidades sendo contempladas, construção de escolas novas, pegando PSFs que estavam fechados, com obras abandonadas, a gente reabrindo, pagando os melhores salários de professor do estado do Ceará, pagando 30 horas semanais para enfermeiros, que em lugar nenhum do Brasil se paga, a gente está pagando aqui. Lei. Então, a gente está fazendo antes da lei, né? Porque tem discutindo em nível nacional, o Congresso, e aqui não, aqui já está na frente, a gente já paga 30 horas semanais. Então, tem muita coisa acontecendo dentro de Juazeiro, com recurso bem pouquinho, mas é porque a gente está cuidando bem direitinho dele e trabalhando para melhorar essa realidade. É dinheiro do povo. É dele. Você foi muito feliz quando você começou o programa. E me diga uma coisa, você falou em recursos próprios, tudo bem, é difícil, inclusive, eu tenho sobre essa questão da cartográfica aí, eu tenho uma sugestão fácil de resolver isso aí, que não tem muita burocracia não, viu? Eu tenho uma sugestão aqui, que sempre que você vem aqui eu lhe dou umas sugestões aqui. É importante. Que são coisas da minha cidade. Perfeito. Por que não dizer? Vou dizer ao prefeito que... Eu vou te dar uma dica fácil para você, mas e repasse? Porque aí essas arrecadações são diretas, né? Sim. E as indiretas, né? Essas que vêm de emendas e tal? Emenda é muito pouco. Nós recebemos muito. Fundeb é a nossa maior transferência. FPM. É educação. Né? Da educação é carimbado. FPM, né? Que é a nossa segunda maior, ali bem próximo do Fundeb. Aí vem ICMS. Aí vem IPVA, e antes desses dois ainda vem as transferências no FUSaúde. São as principais arrecadações que o município recebe. Agora, emenda, as chamadas transferências voluntárias. Juazeiro... O que ajuda, contribui para que o gestor consiga fazer alguma coisa. Isso, a mais, né? Como é que é a estratégia de municípios com o perfil de Juazeiro do Norte? Que a gente possa fazer bom uso, o uso correto do dinheiro minguado, o carimbado que vem para educação, que vem para saúde, que são 15%, que a gente ainda tem que complementar com 15%, a gente está colocando 34%, é muita coisa na área da saúde a gente tem colocado, mas, em regra, esses municípios assim, com esse perfil, eles seguram para fazer bem feito e contam com os seus parlamentares, representantes da cidade, para que eles consigam trazer recursos extras do governo federal, do governo estadual. O federal, eles têm verba carimbada, né? À sua disposição, eles têm emendas, sejam individuais, sejam as de bancada, e também essas especiais, que se denominou emenda PIX. Mas eles têm essa possibilidade. O senador também. Já o deputado estadual não tem verba carimbada, ele tem que ter muito aquele jogo de cintura, a influência para conversar com o governo do estado e tentar trazer obras estruturantes para o município. É bem isso. Mas aqui em Juazeiro do Norte, uma crítica construtiva que eu faço, nós já estamos aí para os parlamentares 2 anos e 3 meses, né? E até agora
não tem tido essa... Nós tivemos essa sorte de ter a força que um dia Mauro Sampaio teve. Né? Um baita deputado federal. Prefeito, mas existe uma coisa que eu aprendi quando criança, isso não faz muito tempo, que tanto bate até que fura, né? Então, assim, eu tive a honra de... Eu tive a audácia, talvez não mais a honra, mas a audácia de ligar para o meu... Até lhe disse isso, para o deputado que eu votei, e deputado federal. Liguei para ele e perguntei... Deputado, eu fui lá no site, no seu site, no governo federal, na sua página, e eu procurei o que foi que o senhor mandou de emenda para Juazeiro do Norte. E o senhor foi votado aqui em Juazeiro do Norte. Nem tinha sido só o meu voto, mas eu fui. E ele respondeu. Ele disse, mandei X e vou mandar mais em 2025. Aí o que foi que eu fiz? Eu disse a ele, viu? Eu vou perguntar ao prefeito. Não, eu disse, vou perguntar ao prefeito se ele recebeu. E eu mandei uma mensagem para você. E eu fiz. E diga aqui, é público isso. E vou dizer mais, se você me der a relação dos deputados que foram votados aqui, eu vou cobrar de todo mundo. Nem que eu não tenha votado, ele é deputado do estado do Ceará, então se ele foi votado aqui, ele tem que trazer. É o que a população tem que fazer. Eu vou fazer, Leite. Eu faço com o prazer do mundo. Eu sou um cidadão, e eu sou vou brasileiro, fazer sou agora. juazeirense. E isso, parabéns. E eu vou fazer agora mais do que nunca, porque se eu tivesse feito antes e dizer que é porque eu estou pensando em eleição, o Gleidson está candidato a uma reeleição e tal, e realmente é normal que as pessoas façam esse tipo de juízo de valor. Só que agora não é mais. E aí? Eu vou passar 4 anos à frente da Prefeitura de Juazeiro, se Deus quiser. Depois dos mais 4, eu vou ficar mais 2 anos sem poder ser candidato. Então a população pode ficar tranquila de que eu não estarei batendo a porta para mim pelos próximos 6 anos. Também a população pode ficar tranquila que tudo que eu ficar trazendo à baila, tudo que eu trouxer ao conhecimento da população, tá puro. Tá bem limpinho. É por causa de dizer assim, não, pera ainda, não está contaminado com algum sentimento eleitoreiro. Sim, com a verdade, é com a vontade de ver a coisa acontecer. E se ela acontecer, é bom para a cidade inteira. Sim, e aí a gente vai sem ataques, com muito respeito, apresentar para as pessoas de Juazeiro do Norte a relação ali, vai lá, de 10 dos 15 mais votados para federal, para estadual, para senador. Bora. O que é que temos para nós aqui? E aí? Você foi eleito deputado federal, estadual, senador, para ser amigo do prefeito ou para ser amigo da cidade de Juazeiro do Norte? Aí quando a gente fizer essa avaliação bem direitinho, o povo, por sua vez, faça a sua reflexão. Perfeito. Pois eu vou provocar essa reflexão aqui. Bom. Sou eu que estou me oferecendo, viu? Obrigado. Sou eu que estou me oferecendo. Como bom juazeirense que é. Para a minha cidade. Não Perfeito. É para o prefeito que lê. Perfeito. Para a cidade de Juazeiro, né? Tem que ser. Gente, vamos fazer uma pausazinha, um cafezinho, prefeito? Bora, vamos lá. Conversa, tem que ter um cafezinho com leite, né? Estou conversando com o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, aqui no programa Café com Leite. Prefeito, vamos beber água? Bora tomar água. Por favor. Prefeito, um cafezinho, sem nome. Café com leite. Sem nome, vamos né? Gente, vamos conhecer um pouco mais das ações do prefeito. O tempo é curto, você está vendo, né? Tem muita coisa para se conversar com curto espaço de tempo. Mas a gente volta logo, viu? Fique ligado. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, hoje de forma muito especial, conversando com o prefeito do município de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, nos apresentando aqui um pouco das suas ações à frente do município, né, nesse segundo mandato. Eu diria que eu precisaria de pelo menos uma semana de programa para a gente falar de cada secretaria, um bloco, 2, enfim, porque são muitas ações e eu precisaria de mais tempo.
mas explorando o máximo que eu puder, aí ele se compromete de voltar aqui mais vezes e continuar, né? Quem sabe. Gleidson Bezerra é o convidado de hoje do programa Café com Leite. Prefeito, recentemente aí teve umas reuniões, eu vou sair do dinheiro, viu? Eu gosto muito de... Dá para fazer uns 3 programas só sobre dinheiro, né? Você dando aula. Não, aprendendo. Aí, mas eu ouvi aí umas reuniões suas aí com as equipes aí sobre a questão da reforma administrativa. O que é que está sendo feito aí, prefeito? Verdade, Leite. E nós, inclusive, promovemos aquela reunião com a Câmara dos Vereadores. 18 vereadores compareceram, né, gentilmente atendendo ao nosso pedido, para a gente explicar. Muito bom, né? Muito bom. Isso é elegante, isso é o nível que a gente espera de Juazeiro do Norte. Eu tinha, desde quando eu entrei, uma das minhas dores de cotovelo do primeiro mandato, porque tem várias dores, né? A gente doido para ter visto isso, ter resolvido aquilo, ter feito aquilo outro. Mas com relação a uma das dores de cotovelo, que é esse assunto, é a necessidade de reforma administrativa, para eu fazer o governo à nossa imagem, semelhança, aquilo que a gente sonha e deseja. Só que eu não tinha ambiente. A Câmara dos Vereadores, eu não votava nem nome de rua. Literalmente. A gente mandou o nome de um prédio, um próprio da municipalidade. Os caras mudaram o nome do prédio, virou uma repercussão gigante lá, enfim. Então, como a gente não tinha clima, já agora, com essa nova composição, a gente acredita que é possível um diálogo franco, de alto nível, como eu disse. Eles lá compareceram, ouviram as nossas explicações. Eu digo nossas, por quê? Porque eu, enquanto gestor, sou o cara que assina o projeto, que envia para a Câmara dos Vereadores, fazendo aquela proposta, mas aquilo foi fruto de um trabalho. Nós montamos uma comissão de 5 pessoas, né? Deixa eu ver se eu não esqueço ninguém aqui. O Gabriel Munguba, a doutora Priscila, o Yuri, o João Paulo, a Jana, o Leandro, 6 pessoas. Sob a coordenação do Leandro, que é o secretário de Finanças. E aí esse pessoal deu uma mergulhada dentro da gestão. A gente chega a conclusões óbvias. Juazeiro não tem secretaria de planejamento. Então, como uma cidade desse porte... Não tem ou tem não funcional tudo? Não tem. Não tem. No organograma que eu herdei trabalhei os 4 anos com ele, não tinha. Tanto é que eu instituí o Mas NUGEP. ela tinha, ela estava incorporada na outra? Não? Antes do governo do Arnon, ela tinha uma Secretaria de Planejamento. Acho que no governo de Santana só. Porque eu me lembro que Zé Ivan foi secretário de Planejamento. Foi, justamente. Felisberto também. Felisberto também. Mas foi lá no governo de Santana. Lá atrás, né? Lá atrás. Certo. Eu não me lembro depois de Dr. Santana. Pode ser que tenha tido no governo de Raimundo. Agora, do governo do Dr. Arnon, eu tenho uma absoluta certeza que não, porque o organograma dele é o mesmo meu. Certo. Né? Tal qual. E eu tive a necessidade de criar um núcleo de gestão e planejamento. Então, nós garimpamos esses grandes valores, pessoas desse último concurso, inclusive, e tudo mais, e a gente colocou lá nesse núcleo de gestão e planejamento ligado ao gabinete do prefeito. E a gente agora, por ocasião dessa reforma administrativa, está instituindo a Secretaria de Planejamento, mas para que não haja uma estrutura inteira com contabilidade, com jurídico, com fiscais de contrato, com licitações próprias e tudo mais, a gente agregou a controladoria com o viés de controle, não somente o controle fiscal, o controle punitivo, porque isso fica a cargo de uma corregedoria que nós estamos propondo a implantação dela. Mas o controle, modernamente falando, uma visão gerencial administrativa, é também especial para analisar indicadores, analisar perfis, e a partir dessa análise, desse acompanhamento desses indicadores, dos perfis, do que nós temos, do que nós somos, aí entra o planejamento ali coladinho. Então nós estamos propondo a criação da COPLAG, Controladoria e o Planejamento Geral. De modo que na controladoria vai ter essa perspectiva, sim, da fiscalização, da punição, da absolvição se necessário for, enfim, tem uma equipe própria para fazer essas avaliações, mas também tem o planejamento. E por que essa união? Porque isso aqui é uma ideia que nós estamos levando para a administração toda. Nós estamos criando secretarias mais robustas, por isso que em alguns casos nós estamos agregando. A de segurança, por exemplo, nós temos 3 unidades gestoras no dia de hoje. Nós temos o secretário de Segurança Pública, aí nós temos o
diretor do Demutran, com status de secretário, e o comandante da Guarda Municipal, com status de secretário. Tem uns 3 secretários. 3 secretários. 3 ordenadores de despesa. Com contabilidade própria, cada um delas ali vivenciando realidades muito semelhantes. Porque como desvencilhar uma guarda de uma CESP? Como desvencilhar as ações do Demutran sem o apoio de uma guarda e da CESP? Então, nós agora estamos propondo a unificação, uma unidade gestora, 2 departamentos robustos, aí vem a figura do secretário executivo, não nos modos do secretário adjunto. Secretário executivo, para que você permita a implantação de um secretário lá, o cabeça, como a gente diz, que vai ficar cuidando do planejamento, do estratégico, da avaliação macro, da licitação, da compra, de tendências, do planejamento, dialogando com as demais secretarias, com o Ministério Público, com o governo do Estado, com governos municipais, enfim, e os 2 aqui da ponta na execução. Nessa mesma perspectiva aqui, enquanto que a gente enxuga nos cantos, a gente está ampliando no outro, saúde. A saúde não tem como você esperar que um secretário de saúde apenas dê conta disso tudo que eu acabo de citar e ainda visitar hospital, visitar UPA, visitar dermatologia, Sereste, enfim, é um mundo. PSFs. Ele deixa de fazer esse trabalho corpo a corpo, ou ele vai para dentro do corpo a corpo e esquece do faturamento, da compra, do medicamento, do transporte. Então, assim, Gleidson, mas ele tem diretores, coordenadores, mas não é necessário que tenha alguém aqui com status de secretaria para fazer com que os diretores se comuniquem, né? Que haja uma conjugação de esforços. Então, na Secretaria de Saúde, nós estamos criando a figura do secretário aqui, que vai ficar também no gerenciamento, no estratégico, e 2 executivos, para ir para dentro dos problemas na ponta. Na educação, idem, é um mundo a educação. Essas 2 secretarias juntas, Leite, para você ter uma ideia, elas correspondem a 70% de todo o dinheiro de Juazeiro. Educação e saúde. 70%, as 2. E aí com os números agora quentinhos de final de 24. E desenvolvimento econômico, turismo e romaria, tudo junto. Por quê? Porque como eu vou desvencilhar o setor gastronômico, o setor hoteleiro, do desenvolvimento. Não é turismo. É só turismo ou é desenvolvimento econômico na veia? Como você desvencilhar o setor gastronômico do aeroporto, da rodoviária, das nossas romarias, que tem um viés econômico muito forte, dos permissionários, dos mercados. Então, nós estamos aglutinando todas essas áreas aqui que envolvem o desenvolvimento econômico da cidade, com o nosso turismo, que é desenvolvimento econômico na veia. Então, aqui, aí vem a figura de um secretário e um executivo. Alguém do planejamento, como eu citei, e alguém lá na ponta para cuidar dessa parte do turismo em romaria, que tem toda uma característica própria. Mesma perspectiva, são algumas fusões, não me lembro agora, e os núcleos gestores, como eu citei para você. Então, eu estou doido para me lembrar de outra aqui, mas é bem isso. É infraestrutura. A infraestrutura, não, lembrei, é a do meio ambiente. A da infraestrutura, não. Ela é complexa, mas ela não chega num nível de complexidade como saúde e educação. Dá para você manter a estrutura atual com diretores, coordenadores e ficar meio ali o planejamento estratégico e tal. Mas, quando vai para o meio ambiente, a gente pega toda a parte de defesa, proteção e deixa a cargo da autarquia de meio ambiente, a AMAJU, porque ela tem esse viés, né, da defesa, da fiscalização, da liberação de licenças. Quem está lá é ainda Heraldo, né? Hoje está, só que quando dá reforma, eu penso em dar uma mexida. Uma mexida para oxigenar. Sim, bota um para um canto, bota outro para o outro. Gleice, tu vai governar com a tua equipe? Lógico, eu tenho muito orgulho da minha equipe. Mas alguém que sai daqui, que vem para cá, ele já sabe a dor do que era ali, começa a entender qual é essa outra dor aqui, tem esse conhecimento daqui, começa a ter um olhar holístico da gestão como um todo. Sim. E lá no meio ambiente nós estamos tirando os mercados de lá e colocando no desenvolvimento econômico, faz uma parceria com o Sebrae, mentoria, ensina esse pessoal a ir buscar crédito nos bancos, facilitar a vida do permissionário para que ele não fique descapitalizando, para que ele tenha condições de... E é a função do desenvolvimento econômico. Essa é a ideia. Então, bota os mercados aqui na desenvolvimento econômico, dá uma turbinada nessa secretaria, e na do serviços públicos, a gente
bota tudo que for de serviço público lá, a proteção e defesa do meio ambiente no outro canto, e aqui vai botar a agricultura junto. Mas por quê, Gleito? Máquina para fazer roço, para fazer estrada e tudo mais. É a cara do meio ambiente, onde você tem ali o pessoal, do meio ambiente que eu digo, dos serviços públicos, né? Da parte dos serviços públicos. Então você tem aqui iluminação, praças, canteiros centrais, toda essa parte, eu já disse, a limpeza pública, né? É o mundo. Né? Então esses aqui, cuidando junto com a agricultura, onde você vai ter ali água, onde você vai ter irrigação, onde você vai ter todo esse conjunto de atividades correlatas juntas, e o conjunto de proteção, defesa, licenciamento, noto. Ali ele vai ficar cuidando só de defesa. Então, na verdade, tem algumas secretarias que vão permanecer, por exemplo, a agricultura, né? Você tem a agricultura. A CEAMASP. Vai ficar meio ambiente, vai ficar os serviços públicos e a agricultura junto. Sim, agricultura e serviços públicos juntos. A MAJU vai ser a Secretaria do Meio Ambiente na ideia de defesa, de proteção ambiental, da fauna, da flora, dos recursos hídricos. Então, tudo que for para multar, para fiscalizar, para proteger, para defender, a MAJU. Tudo que for para fazer a estrada, o roço, a organização, a praça, a capinação, a ajeitar do meio-fio, a iluminação, aí serviços públicos. Desenvolvimento, para gerar emprego, renda, crescer, buscar um financiamento, uma mentoria, uma capacitação, aí vem para o desenvolvimento econômico. Então, eu estou vibrando com isso, passei para a Câmara dos Vereadores, foram quase 3 horas de conversa, eles puderam tirar muitas dúvidas e tudo, agora já estão com o projeto lá, vão analisar direitinho. Também estamos propondo o reajuste dos salários dos secretários, que estão recebendo a mesma coisa desde 2015. 2017 é a lei. É a lei. Você é muito bem lembrado, 2017 veio a lei. Mas a lei de 2017, ela repetiu os valores de 2015. Então... A rigor, 2015. A rigor, 2015. Só que nós estamos pedindo a atualização de 2017 para cá. E os outros 2 anos? Perdeu, porque a lei é de 2017. Nós não estamos fazendo em aumento, nós estamos falando em dentro reajuste. Dessa estrutura, você imagina... Revisão. Dentro dessa nova visão, dessa nova estrutura, nós teremos economia de pessoal e financeira? Sim. Pessoal, a gente mantém o mesmo número, embora eu esteja criando, como eu te disse, estruturas, saúde, educação e controladoria e planejamento, embora a gente esteja criando em alguns casos, estrutura de executivos, mas nós estamos cortando do outro lado. Então, de modo que a quantidade de cargos se equipara neste instante. Quando vai para os valores, ainda dava uma economia de R$9.000. Assim, economia simbólica, mas existe essa economia. A preço de hoje. O importante é que não onera. Não onera. Não. Né? Esse é o grande X da questão. É você fazer uma... Não onera agora ou não onera ao longo do tempo? Porque... Não onera agora, mas se, como é necessária a revisão, aí óbvio que vai onerar. Seja com a lei nova, seja com a lei velha. Se for para você colocar uma revisão dos salários de pessoas que estão com os mesmos vencimentos desde 2015, subsídios no caso, né, dos secretários, enfim, o salário no popular, desde 2015, aí é lógico que vai atualizar, vai dar uma majorada nisso aí. Mas os cargos em si não aumentam. E tem mais. Com essa estrutura que nós estamos mantendo, nós estamos prevendo UPA animal, UPA veterinária, é prédio novo. Estação ferroviária, prédio novo. A biblioteca, prédio novo. Os PSFs que foram abertos, novos, prédio novo. As escolas novas que foram criadas no município, tudo novo. A escola de saberes, novo. Então, ao todo, quando a gente soma, entre os que não existiam e passaram a existir, dá mais uns 20 equipamentos públicos. E mesmo com todos esses equipamentos novos, né, a gente não aumenta o número de cargos. Foi muito receptivo pela Câmara? Deu para tirar todas as dúvidas, né? Eu acredito que eles fizeram muitas indagações, essas que você está fazendo, e outras, né? Fizeram algumas perguntas e tudo mais. E estão absorvendo, né? Absorvendo. Eu disse, olha, é muito tranquilo votar uma reforma como essa, porque nós estamos falando em estrutura de cargo para um monte de prédio que não existia. Eu acabei de citar o Sandu, por exemplo. O Sandu estava fechado há 8 anos. Então, tem o SAMI, UPA veterinária, lá vai, tudo isso que eu já disse, e outros. E a gente não está aumentando cargo.
E a gente está enxugando secretarias. Seria um gargalo, e soa meio antipático, quando eu hoje estivesse aqui criando 10 secretarias. De fato. Aí quando eu vou criar, a pessoa, mas rapaz, está criando secretaria para colocar aliado político? Não, eu estou enxugando. Eu estou enxugando. Então eu acho que, por tudo, pelo que a gente falou, pela lógica que está sendo apresentada, a necessidade de ajuste, tendo em vista que essa modelagem administrativa, ela serviu para a época. Hoje nós já estamos com 8 anos depois, 9 anos depois. Então nós temos que dar uma remodelada nisso. Isso é uma constante, né? Isso não deve é ser isso. uma constante. Daqui a 4, 8 anos vai ter outra. Até porque eu enxergo o município, o Estado e a União como uma empresa. Isso. Pronto, você está hoje gerente de uma grande empresa que tem os seus subgerentes, que são os secretários, que tem suas determinadas alocações, então, determinadas ações. Perfeito. É uma empresa, não tem... Até porque tem CNPJ, né? Sim. Tem CNPJ, então... Aqui, a nossa finalidade não é o lucro, só isso. Sim, mas o resto... É uma empresa sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, mas eu concordo com você. E esse olhar gerencial que eu estou tentando emprestar para a cidade de Juazeiro do Norte. Empreender na cidade de Juazeiro do Norte. O que é que eu quero com essa nossa proposta? Cortar custos. Como é que eu tenho atividades correlatas, como eu citei vários exemplos agora, funcionando cada um num prédio. Cada um com sua estrutura, cada um com seu jurídico, cada um com seu contador, ou esse contador que cuida dessas duas secretarias, o outro que cuida das outras. Quando você pode ali dentro conjugar esforços. Papel, luz, eu vi que você cuida aqui até da iluminação do prédio. Perfeito. Tem que cuidar. Por que é que nós vamos ficar aqui com 2 prédios funcionando, esse aqui com 8 funcionários, aquele outro com 16 funcionários, se eu posso estar tudo aqui se comunicando, em vez de eu estar mandando e-mail, papel, ligação telefônica, um carro para levar um documento, uma moto, um motorista, um vigia, um ASG, cada um num canto, a gente faz aqui, ó. Dialoga aqui, as decisões vêm para em torno de uma mesa dessa daqui, tudo num cantinho só, e a coisa tem como fluir muito mais. Ô, prefeito, diante de uma situação dessa, você enxerga essa ação como, digamos assim, o marco de uma ação na gestão Gleidson Bezerra, ou você imagina assim ainda alguma obra, alguma coisa estruturante ainda? Certeza, isso é só ajuste. Isso é ajuste para ações. Perfeito, futuras, né? Perfeito. É o que vai me permitir decisões mais assertivas, decisões mais céleres. Você está lavando a casa, ajeitando a casa. Isso, né? Não é? Botando as cabeças pensantes aqui para funcionar, deixando que o estratégico funcione aqui em cima e o executivo lá embaixo correndo e resolvendo os pepinos do dia a dia, que quando você mergulha numa gestão, é tanta coisa lá na base que você não respira lá em cima, na parte do estratégico. Tem tempo de pensar. Não tem, é impossível. É impossível. Todos os dias você está ali apagando incêndio e resolvendo problemas muitos. Então, com essa modelagem que a gente está propondo, eu vou agora, com a anuência da Câmara, caso a Câmara aprove, criar as bases para a gente dar uma guinada na própria reforma, como eu te disse, do financeiro, do administrativo, do cadastro multifinalitário, criar bases para que essa cidade respire melhor como outras cidades de médio porte, criar uma estrutura organizacional aqui para nosso turismo e romarias, criar a infraestrutura que nós vamos agora, em março, se Deus quiser, já começar a rodar as obras estruturantes de drenagem, de mobilidade urbana, coisa na casa dos milhões aí, já com o CAF rodando. Né? Então, lá na parte do Centro de Apoio aos Romeiros ali, a gente tem que dar uma remodelada naquilo, abrir vias, rotas. O que está funcionando aqui em cima no prédio antigo da prefeitura? Ali já está funcionando muita coisa, mas a gente vai levar a outra metade. Não, eu digo hoje. Lá no VaptVupt, né? Eu digo aqui no prédio antigo. Não, ali nada. O quê? Nada tá ali fechado. Hoje tem o Memorial Padre Cícero, que infelizmente é uma página triste na história de Juazeiro. No prédio antigo da prefeitura? No prédio antigo da prefeitura. Tá o memorial? Uma boa parte dele, né? Lógico que o memorial é muito maior que aquilo. Então ali é fechado hoje. Fechado. O térreo todo está funcionando com as relíquias do Padre Cícero, naquilo que pode. Lá é muito pequeno em comparação com o memorial. Mas no prédio todo, a nossa expectativa é de a gente criar um museu do Juazeiro e não somente do Padre Cícero. O Padre Cícero volta para o seu memorial, direitinho, com as relíquias e tudo. Sim. E lá no prédio da prefeitura,
A gente coloca para funcionar o Museu de Juazeiro, para a gente falar de Geraldo Menezes Barbosa, para a gente falar de Irmã Neto de Grandes Mulan, nomes, falar né? de outros grandes nomes, grandes políticos, Mauro Sampaio e outros tantos da nossa Sim. cidade, Carlos Cruz, enfim. E também ter lá um salão nobre, um arquivo, uma biblioteca, Precisa, né? enfim, um prédio imponente, bonito, respeitado a fachada, tudo direitinho, né? Com galeria de ex-prefeitos, de ex-vice-prefeitos, um local para recepcionar autoridades. É isso que a gente pensa para ali, um museu bacana, com essas possibilidades todas, aí com acessibilidade, que lá não tem, Sim. elevador e tal. Mas por hora São projetos, é o né? projeto para esse Certo. mandato, mas a gente pretende primeiro fechar o do VaptVup lá, o centro administrativo. Tá Aí certo. bota todo mundo lá dentro do centro administrativo, toda essa economia que vai gerar de combustível, de limpeza, de tudo, de funcionários, de vigilância, de segurança, de tudo. E vai estar tudo no centro administrativo. Com essa base montada, aí vem recurso para cá, a estrutura estratégica para cá, aí começa a investir nessas obras que a gente sonha para o nosso município. Muito bem. Gente, se observarmos, nós vislumbraremos grandes oportunidades da gestão pública através do gestor Gleidson Bezerra. Oportunidades para que as pessoas conheçam um pouco mais da sua cidade, né? Isso é muito importante. Gostaria eu de ter 3 horas de programa para a gente conversar mais, mas o tempo é curto e eu preciso fazer o intervalo, prefeito. Vamos tomar um cafezinho aqui no intervalo e a gente volta já. Bora lá. Tá bom? Gente, Gleidson Bezerra, prefeito do município de Juazeiro do Norte, conversando comigo aqui no programa Café com Leite. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, conversei ainda com o prefeito aqui um pouco mais, mas, prefeito, é isso, televisão é o espaço controlado, a produção fica ali reclamando que olha o tempo e eu tenho que parar, mas eu quero lhe agradecer por essa oportunidade e dizer que cada secretaria caberia aqui 1 ou 2 programas. Sim, sim. Né? E me sentiria muito feliz com essas prestações de contas com frequência para a sociedade. Eu não sou político partidário, eu não tenho o menor interesse, eu sou um mero cidadão e fico muito feliz com as ações que são executadas no nosso município e com as suas ações também à frente da gestão pública. Eu quero lhe parabenizar, quero que essa reforma, se tiverem dúvida, que aprovem, vamos testar. Isso. Se não der certo, a gente refaz. Por que não? Natural, Perfeito, né? perfeito. Por que não? E lhe desejar sucesso, viu? E espero que você volte aqui mais vezes, pra gente, já com essa reforma aprovada, com as ações novas e novos projetos, tá bom? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de poder conversar. Gostei demais do nosso bate-papo, porque a gente, para o público do Café com Leite, entender um pouquinho como funciona toda essa questão, né, de finanças, de estrutura. Enfim, fico muito feliz de poder conversar, porque isso é realmente um programa educativo, que as pessoas vão entendendo cada vez mais. E vamos aí, vamos conversar mais vezes. Obrigado. Pronto. E com certeza nossos canais estão abertos. Obrigado. Viu? E a você que nos acompanhou até agora, gostaria de lhe pedir, divulgue a programação da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, tá? Das rádios locais, dos meios de comunicações que nós temos aqui, da TV Padre Cícero. Divulgue nas suas redes sociais, vamos disseminar essas informações, vamos compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos Instagrams da vida aí, né? Eu acho que é muito importante a gente conhecer um pouco de cada e valorizar e dar também ali fazer a sua avaliação. E é o que eu peço para você. Dizer mais uma vez muito obrigado ao prefeito e mandar um abraço aqui para Cícero Cláudio e sua esposa lá na cidade do Crato, que nos acompanha, Camila lá no bairro Triângulo, Maria das Dores no bairro Santa Teresa, Cleide e seu esposo no município de Barbalha, Edna Tavares lá no bairro Socorro. O Socorro é impressionante a audiência no bairro Socorro. E também no bairro do Horto, viu? Estive lá no Horto recentemente e fui muito bem recebido por muita gente ali na subida do Horto. Quero mandar um abraço para todos vocês e aqueles que nos acompanharam até agora. Beijo a todos, fiquem com Deus
E que Deus os abençoe. Lembrando que de segunda a sexta-feira o nosso programa é regional. E aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho com leite com boas informações. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.